Respire. E vamos começar a declarar comigo: Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Tu és santo, Senhor. Santo, Santo, Santo. Declare comigo, querido: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 Santo. Junto com os anjos nós cantamos, Senhor. Santo, 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 Santo. Tu és santo, Senhor. Não há ninguém que se compare ao Senhor, Pai. Tu és santo, 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 santo. Tu és o único digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos encha. A sua presença é suficiente para nós, Pai. E nós declaramos: Santo, 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 Santo. Enche esse ambiente, Senhor, com a sua glória. O Senhor é santo, santo, majestoso, poderoso. O Espírito Santo passeia em nosso meio. O Senhor tem liberdade. Esse culto não é para homens, esse culto é para o Senhor. O Senhor é santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Nós declaramos todo e qualquer impedimento do que o Senhor tenha que fazer nesse lugar, Senhor, já está aniquilado, pois o Senhor é santo, 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 santo. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo, 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 santo. O Senhor é digno, o Senhor é digno, 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 digno. O Senhor é santo, 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 santo. Espírito Santo, tenha liberdade aqui, tenha liberdade aqui neste lugar para se mover, Senhor. Santo, 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 santo. Oh, presença gloriosa, tu és santo, 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 santo. Não há quem se compare ao Senhor. Santo, 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 santo. Oh, obrigada, obrigada, Senhor. A tua graça nos basta, Pai. Obrigada porque temos livre acesso ao Senhor. Nós lançamos todas as nossas ansiedades nos nossos seus pés, Senhor. Nós sabemos que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode, o Senhor fará, Pai, pois o Senhor é santo, 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 santo. Toda mente ansiosa, conturbada, nós declaramos cativa ao Senhor, pois Tu és santo, 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 santo. Todo coração angustiado e atribulado, nós entregamos ao Senhor. Espírito Santo, pois Tu és santo, santo, santo. Toda doença no corpo físico, toda doença no emocional, nós entregamos ao Senhor e declaramos: Espírito Santo, toque agora, pois Tu és santo, 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 santo. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor já fez aqui nessa manhã. Ai, obrigada porque o Senhor está se movendo. Porque Sua presença é gloriosa, é maravilhosa. Nós não precisamos de luzes, não precisamos de muitas vozes. Nós só precisamos do Senhor, Pai. Tu és santo, santo, santo. Obrigada, Senhor, pela Sua presença. Tu és santo, 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 Senhor. Neste momento, Senhor, onde somente a Sua voz será ouvida aqui neste lugar. O Senhor não permitirá que eu use o Teu nome, mas o Senhor usará a minha boca para falar com o Seu povo. O Senhor tem liberdade neste lugar. E eu declaro que essa semente, que é a Sua palavra que vai ser lançada, ela jamais voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito pelo qual foi destinada. Eu declaro cada coração aqui como um solo fértil, um solo que criará raízes dessa palavra e ela frutificará certamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, o Senhor é lindo. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra
que está no meu coração há algum tempo. Se você não me conhece, meu nome é pastora Letícia, mas eu acho que a esse ponto você já me conhece, né? Para que não tem ninguém que nos visita. Mas se você não sabia, meu nome é Letícia e eu tenho a missão hoje de entregar a palavra. Gente, se você não me conhece, eu também sou um pouco desastrada. Um pouquinho desastrada, mas está tudo bem, nada vai tirar a atenção. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor vai ser lançada, vai ser semeada e vai frutificar. Gente, até a minha Bíblia. Aleluia, é o rio de Deus que está fluindo neste lugar. Aleluia, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Aleluia. Gente, vai dar tudo certo. Amém? Quantos trouxeram a Bíblia de papel aí? Se você não trouxe a Bíblia de papel, pega seu aplicativo, seu celular. Vamos, porque nós vamos fazer declarações. Se você não me conhece também, você sabe que eu vou te ensinar uma coisa. Existe poder na palavra de Deus. Vida e morte estão no poder da nossa língua, da nossa boca. E nós declaramos vida, amém? E quando nós declaramos algo, o primeiro ouvido que escuta é o de quem? É o nosso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós ouvimos e a nossa fé é fortalecida e edificada, amém? Então, segura a sua espada aí, pode ser o seu aplicativo. Cadê minha espada, vaso? Em nome de Jesus. Pega a Bíblia, pega o aplicativo e nós vamos declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós saber quem somos, o que podemos. Amém? E eu quero compartilhar um texto que está lá comigo. Abra comigo, por gentileza, em João 15. João é um dos meus livros favoritos da Bíblia e eu vou te explicar o porquê. Porque ele é do amor. Ele fala do amor. E foi o primeiro livro da Bíblia que eu li quando eu conheci a Jesus. Muitas pessoas falam: começa pelo Velho Testamento, começa lá pelo Novo Testamento. E eu fui a diferentona sempre. E comecei por onde? Por João. E periodicamente leio João. Estava num propósito com uma irmã, lendo o quê? João. E antes de começarmos esse propósito, o Senhor já tinha ministrado no meu coração. E essa é a palavra que o Senhor tem para a igreja hoje, João 15. Vamos ler do 1 até o 10, amém? Vocês estão aí, gente? Glória a Deus, aleluia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Meu Deus, o Senhor está falando. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Vocês vão ler comigo, gente, que vocês estão meio dormindo. Nós vamos do 1 de novo, em nome de Jesus. Vamos, gente, vamos ler. 1, 2, 3 e... Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda. Permaneçam, meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão.
Aleluia. Essa manhã eu quero falar com você sobre o segredo é permanecer. Amém? Fale comigo, o segredo é permanecer. Amados, é tão interessante quando nós lemos esse texto, porque essa é a 7ª vez com que Jesus se apresenta com a definição do que ele é. Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer que ele é a porta, que ele é o bom pastor. Jesus vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. E na 7ª vez ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Amém? É tão interessante como ele usa uma figura de uma árvore. E a videira, ela tem algumas características, a quais eu e você nós precisamos nos atentar. Pois ele diz que ele é a videira verdadeira. O Pai, Deus Pai, é o agricultor, aquele que cuida, que cultiva e também aquele que corta e poda. E nós somos os ramos. Significa que quando nós permanecemos nele, nós verdadeiramente somos discípulos. É isso que a palavra de Deus falou. Pois sem mim nada podeis fazer. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, amém? Jesus vai falar que ele é essa videira. E se ele vai falar que ele é a videira verdadeira, significa que existem algumas videiras por aí que podem parecer verdadeiras, mas não são, amém? Amém ou não amém? Podem ser fontes onde as pessoas buscam vida, mas na verdade não vem de Deus. Doutrinas, tradições, religiosidades, performance, aparências podem ser videiras falsas que não vêm de Deus. No Antigo Testamento, Israel é definida como uma videira. Porém, com toda a questão de que ora eles adoravam a Deus e escolhiam a Deus para servir, e ora serviam a outros deuses e a outros senhores, o Senhor disse que não ia permanecer, que essa videira não produziria frutos. Fala até que é a videira brava. Videira brava. Está lá em Isaías. E isso é tão interessante porque isso já começa a falar conosco. Ora, adora a Deus e segue a Deus. Ora, não adora a Deus e adora alguma outra coisa. Isso se chama imaturidade. E existe um convite nessa manhã para mim e para você. Para caminharmos com Jesus, Ele espera de nós maturidade. Ele não espera de nós que nós ficamos sendo levados a todo vento de doutrina, para lá e para cá, balançando. Uma hora segue ao Senhor, uma hora não segue ao Senhor. Uma hora cumpre o que o Senhor está falando, cumpre princípios, e outra hora não cumpre. E eu acho interessante porque aqui ele fala sobre frutos e não sobre resultados. Muitas vezes nós confundimos frutos com resultados, amém? Você sabe a diferença de frutos e resultados? Segura aí que nós já vamos falar, aleluia. E o Pai é o agricultor. Significa que o próprio Deus é aquele que cultiva. É aquele com que também faz com que cresça. Mas é aquele que cuida e que corrige. Existe algo muito diabólico que se é falado, que Deus não corrige, Deus não exorta. Isso é uma mentira. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que a todo momento o Senhor está exortando. Mas existe uma diferença quando o Senhor está exortando. Ele exorta em amor. Ele corrige em amor. Quando você escuta um profeta exortando alguma pessoa, ele sempre, se é um profeta de Deus, amém? Amém? Porque a gente sabe que existem alguns profetas aí que misericórdia, que tem um dom, mas não usa para o reino de Deus. Videira falsa. Amém? Todo profeta que é de Deus e ele vai trazer uma palavra de exortação, essa palavra sempre vai apontar para a cruz. Ele vai corrigir em amor e ele vai falar: olha aqui, mas existe isso disponível para você. Volte os seus caminhos ao Senhor. E Deus, o agricultor, é aquele pai que corrige. E ele tem duas ações diante dessa videira, que é o seu filho. Ele levanta e limpa aqueles que dão fruto,
ou ele remove e queima os que não frutificam. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que eu e você nascemos para frutificar. Nós acabamos de ler o texto. A pergunta é: você tem frutificado? Será que o Senhor tem te podado? Ou será que o Senhor tem te cortado? Porque existe uma diferença. Existe uma diferença. Você sabia que a videira, quando ela começa a frutificar, a tendência dela é que os frutos cresçam para baixo? Vocês sabiam disso? A tendência da videira, quando ela cresce, é que os frutos cresçam para baixo. E é por isso que ela precisa de uma estrutura. Quantos aqui já viram vinícolas? Precisam ter estruturas para que os frutos fiquem levantados. Se os frutos ficam caídos, vem sujeira, vem água, vem muitas impurezas que podem danificar esse fruto e ele pode perecer. Será que existe alguém que está entendendo o que eu estou falando? Se nós não temos estrutura no Senhor, esses frutos que achamos que temos feito, frutificado, eles perecem, se eles não têm estrutura. E você sabia que uma das estruturas para que eu e você frutifiquemos é aqui dentro da igreja? Não só aqui. Mas você sabia que a igreja te fornece estrutura para que você frutifique? E é por isso que eu e você precisamos entender quem é Deus, quem é Pai e quem é você. Se você não sabe quem são eles, você não vai saber quem é você. E aí você não vai saber para que você foi chamado. E você vai achar que você está frutificando, mas na verdade você só está dando resultados que perecem e que não glorificam a Deus. Amados, prestem atenção. Aqui a palavra de Deus vai dizer que Ele poda para que você dê mais frutos. Quantos aqui já passaram por fase de poda? Meu Deus, eu tenho uma coisa para falar para você. Deus só poda o que tem potencial de frutificar mais. A poda do Senhor é um sinal, é uma evidência de que Ele te ama e que Ele está te limpando para que você vá e dê mais frutos. O que você chama de dor, Deus chama de poda. Meu Deus, ser podado dói, mas ser ignorado seria muito pior. Se o Senhor está te podando, significa que Ele está te moldando. Quem dá fruto é podado, quem não dá é cortado. Escolha a dor que frutifica. Mas a poda revela quem permanece por interesse e quem permanece por amor. E se você foi chamado para permanecer, porque nós acabamos de ler, todo aquele que permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Você precisa entender que você vai passar pela fase de poda, mas ela não é para te matar, querido. E é tão interessante porque nós já falamos sobre a videira, nós já falamos sobre agricultor e nós vamos falar sobre os ramos. Os ramos somos nós. Quantos lembram daquele meme? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Tem alguém? Os ramos somos nós. Se você não lembra desse meme, tudo bem. Significa que você ou é muito novo ou é mais velho do que é. Ou mais ou menos que 30. Mas os ramos somos nós, eu e você. Olha que interessante. Nós só podemos produzir frutos se a seiva que está passando na videira passa em nós. Se a vida que passa em Jesus passa em nós. Se a carne nossa já foi morta e se o Espírito realmente foi vivificado, assim nós podemos produzir frutos. É isso que a palavra de Deus nos garante. Os ramos não produzem vida por si só. Eles são extraídos. São aqueles que extraem da videira. Não tem capacidade de sobreviver. E um ramo que é desligado da videira, a palavra de Deus vai dizer que ele é estéril e é lançado fora. Existe um texto lá em Ezequiel que disse que não serve nem para lenha. Você já imaginou você ser criado para algo? Você ter todas as ferramentas para que isso aconteça e você decidir ou não saber sobre isso. E você não servir nem para queimar lenha. Misericórdia.
essa manhã o Senhor te trouxe aqui para te lembrar. Existe um pai que te ama. Existe um filho que veio em terra e morreu para que você tivesse vida. E ele é a videira verdadeira. E você reconhecendo quem ele é, você sabe quem você é. E para que você nasceu. E é por isso que você não vai ser cortado fora. Mas você vai sim frutificar. Amém? O fruto. Existe uma grande diferença entre fruto e resultado. Lembra que eu falei que eu ia falar para vocês? O fruto vem do Espírito. E o resultado é algo que vem do próprio ser humano e do seu esforço. O fruto é algo interno, é algo espiritual. E o resultado é algo externo e numérico. O fruto revela o caráter. E o resultado revela desempenho. O fruto tem valor eterno. E o resultado pode ser passageiro. O Senhor chamou você para dar frutos e não resultados. O Senhor é aquele que te capacita para frutificar. Não é do seu desempenho, da sua própria força. Isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Ponto. Ponto. Precisamos entender que o Senhor nos chamou para viver uma vida abundante. Amém? Isso não significa que você vai ficar parado, estagnado, sentado. Se o Senhor te falou que você vai ser um evangelista, você vai ficar esperando, sentado num banco, uma pessoa passar para você evangelizar. Não significa isso. O dom de evangelizar já está dentro de você, amém? Então você não vai precisar ficar esperando alguém passar. Você precisa se mover com aquilo que o Senhor falou e frutificar. Então, ao invés de eu ficar parado, se eu sou evangelista, parado, esperando alguém passar, porque o fruto, ele vem interno, o próprio Espírito Santo já me deu, você precisa se mover naquilo que o Senhor falou sobre você. Amém? Vocês entenderam a diferença? Porque muitas vezes parece que a gente não entende a diferença. Muitas vezes parece que a gente vive um extremo. Quando o Senhor libera uma palavra, a gente muitas vezes fica correndo atrás para aquela palavra acontecer. Mas na verdade o Senhor quer te podar antes daquilo acontecer, para que quando aconteça você esteja realmente preparado. Ou outras vezes parece que a gente fica estagnado. O Senhor falou vai acontecer e a gente não faz mais nada. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E como nós revelamos frutos? Através do Espírito Santo. Pastora, mas eu acho que eu não tenho nenhum problema com isso, né? Porque lá em Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito. E sabe, eu acho que eu fluo em todos esses frutos assim, né? Porque o Espírito Santo eu já recebi ele. Então, eu acho que não tem problema com isso. Olha o que o Espírito Santo me falou. Coloca lá Gálatas 5, 22 e 23. Pode deixar na tela, tá? Quando você age com egoísmo, indiferença, ódio, manipulação emocional, você não está manifestando o fruto do amor. Quando você age com murmuração, negatividade e insatisfação constante, você não está manifestando o fruto da alegria. Quando você tem ataques de ansiedade, quando você contenda contra o próximo, espírito de divisão, você não está agindo com o fruto da paz. Quando você age com impulsividade, grosseria, irritação fácil, intolerância, você não é paciente. Quando você tem dureza de palavras cruéis, você não está agindo com o fruto da benignidade. Posso continuar? Quando você age inconstantemente, quando você tem problemas com falsidade, com traição, com mentirinhas, você não manifesta o fruto da fidelidade. Quando você é arrogante, orgulhoso, agressivo, prepotente, você tem problema em manifestar o fruto da mansidão. Quando você não tem controle emocional, quando você tem vícios, quando você tem explosões de raiva, você não está manifestando o fruto do domínio próprio. Pastora, por que é que você está chorando? Porque eu me encontro aqui, vocês se encontram aqui. Quantas vezes, mesmo caminhando com o Senhor, mesmo sabendo que Ele é a videira verdadeira, nós não conseguimos nos manifestar nos dons do Espírito, no fruto do Espírito. Só que o problema é que muitas vezes desistimos. E o título da mensagem é: o segredo é permanecer. Esse é o segredo. A palavra no grego permanecer significa habitar, morar.
Ficar. O Senhor faz um convite para nós nessa manhã. Escolha habitar, escolha morar todos os dias, mesmo que o que você está fazendo ainda não condiz com aquilo que eu sei que você pode fazer. Esse é o convite dos céus para nós. Deus não se impressiona com as nossas incapacidades, mas Ele sabe que quando nós realmente permanecemos nele, Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que nós vamos manifestar o fruto dele. Permanecer é mais do que estar presente. A palavra de Deus, João 15:5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Permanecer é na palavra, permanecer é no amor e permanecer é na obediência ao Senhor. Está lá no versículo 7, 9 e 10. A frutificação, ela é consequência da nossa permanência. Precisamos escolher todos os dias, em todos os momentos, a habitar neste lugar, a ficar neste lugar, a nos colocar em posição neste lugar em todos os momentos. Eu estava vindo para cá, para o culto, estava com as duas meninas no carro, a Gigi de 4 e a Liz de 1 ano. E a Gigi, quando a gente entra no carro, ela já pede para a gente ligar a música dela. Oh Lord, I need you now more than ever. E fica dançando lá. E eu falei: Jesus, eu só queria ficar quietinha, orando em línguas. E eu coloquei o som bem no alto para ela escutando. E eu fui orando, eu fui orando, eu fui orando. E aí o Senhor falava comigo assim: vai quebrando todo o espírito de intimidação. E existe um livro que fala sobre isso. Sobre os espíritos de intimidação. E o que é que a intimidação faz conosco? Ela nos estagna. A intimidação é como um vento contrário, que faz com que a gente queira desistir das coisas, que faz com que a gente queira pular fora do barco. E o Espírito Santo começou a falar: vai orando e quebrando todo o espírito de intimidação contra a sua vida e contra a igreja. Por quê? Essa palavra é para mim e é para você. E a todo momento nós precisamos escolher permanecer no Senhor. A escolha de caminhar com o Senhor não é apenas no dia que levantamos a mão e convidamos Ele para entrar no nosso coração. Ela é diária. E eu ainda digo mais, a todas as propostas que vêm sendo apresentadas ao longo do dia, nós precisamos nos lembrar de permanecer. Precisamos nos lembrar quem nós somos, aonde nós estamos enxertados. Senão nós ficamos perdidos. Não basta estar na videira só no domingo de manhã. Nós precisamos lembrar de permanecer na segunda, na terça, em casa, no trabalho, aonde nós estivermos. É muito fácil estarmos aqui no culto adorando ao Senhor. Ei, eu vou frutificar sim, aleluia. E chega em casa, você não manifesta nem o dom da paciência com seu marido quando ele deixa a toalha jogada lá no chão. Aleluia, fala a Deus. Não adianta você estar aqui no culto de quarta-feira e receber uma cajadada gospel do nosso pastor Henrique. E aí você chega na quinta-feira e aí você tem alguma situação no trabalho que você vai lá e fala um palavrão. Isso não é permanecer. É uma escolha a todo um momento. E a frutificação nada mais é do que uma consequência dessa permanência. Queridos, existem 4 tipos de ramos. Eu vou tentar ser rápida aqui. Meu Deus, o meu tempo está acabando. 4 tipos de ramos que eu e você podemos nos encaixar. Vai falar sobre aquele solo lá de Lucas 8, do 5 ao 15. Existe aquele tipo de ramo que não dá nenhum fruto. Nunca nasceram de novo. É uma união nominal e não espiritual. Vem na igreja. Quando alguém chega para orar, fica lá quietinho. Mas nunca nasceu de novo. Não, é um ramo infrutífero. E existe um que dá fruto, é o início da vida. É aquilo que Deus está cuidando, Deus está limpando. E existem aqueles que Deus está dando mais fruto. É aquele que está no processo da poda. E existe aquele que dá muito fruto, que é isso que o Senhor deseja de nós, é o discípulo maduro. E é aquele que glorifica o Pai dele. Sabia que o discípulo maduro glorifica o nome do Pai? É isso que o texto está nos dizendo. Onde é que você está nessa lista? Eu não estou aqui para julgar você. Se coloque dentro desses termos. Aonde é que está você? Qual fase está você?
Você sabia que na viticultura, que é na cultura das vinhas, das uvas, quando você vai plantar, existe um processo chamado enxertia. Já ouviram falar disso? Sabe o que significa? Um galho de uma videira brava ou doente, que é aquela que não produz fruto, ele é cortado e ele é enxertado, cuidadosamente unido no tronco de uma árvore, de uma videira que dá fruto. Com o tempo, esse galho começa a receber a mesma seiva, a mesma vida, e somente por causa disso ele consegue receber os frutos. Só que esse processo só funciona se o enxerto permanecer colado, unido e fundido na videira. Se houver rejeição, se não houver permanência, ela seca e vai morrer. E assim somos eu e você. Se nós somos, a palavra de Deus vai nos dizer, deixa eu achar a referência aqui. Romanos 11:17. Coloca lá para nós rapidinho, eu nem passei para vocês. Passei? Olha lá. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Pode ir pro próximo. Pode ir pro próximo, faz favor. Aleluia, glória a Deus. Vai dar certo. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Meu Deus, se você soubesse o que a palavra de Deus está dizendo aqui, não é para você se gloriar se você começar a dar frutos. Você tem que entender que a seiva, a vida, tudo que está fluindo não vem de você, não é para você se gloriar. A palavra de Deus vai dizer que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós permanecermos e estivermos enxertados nele, assim como nós já estamos. Quando Jesus veio, amado, presta atenção aqui, não perde não, nós estamos quase acabando. Esse texto, João 15, ele está precedendo, que fala depois que passou? É, né? Depois que passou algo. Precedendo? Sucedendo, aleluia. Ele está sucedendo a última ceia, onde Jesus já falou com os discípulos que ele ia para o Pai. E ele está dando uma palavra de esperança para os seus discípulos. Ele falou: ei, vocês são limpos pela palavra que eu estou falando para vocês. Vocês estão conseguindo entender o que Jesus está falando? A palavra que eu estou liberando é o que limpa vocês, mas vocês precisam permanecer em mim, pois eu sou a videira verdadeira, eu tenho raízes profundas e de mim fluem todos os nutrientes que você precisa para você frutificar. Só que você precisa entender que a glória... O texto de João vai falar o quê? Quando vocês produzem frutos, vocês glorificam a mim. E assim podem ser chamados de meus discípulos. Quem somos nós diante desse contexto? Será que temos sido discípulos, verdadeiros seguidores de Jesus? Ou será que tudo aquilo que temos conquistado para o Senhor tem glorificado a nós mesmos ou a Ele? Quando nós não reconhecemos que é por causa da raiz, é por causa de onde nós estamos enxertados. Quando nós não reconhecemos isso, significa que nós não somos discípulos dele. Porque não estamos dando glória a ele. Porque não estamos dando honra a ele. E essa é uma reflexão muito profunda, querido. Parece algo muito simples. Ele está fazendo uma analogia de árvore. Que bonitinho. Não. Se você está vivendo da seiva da videira verdadeira, você precisa entender que você tem que ter uma vida de plenitude, querido. Se você realmente está enxertado nessa videira, você precisa entender que todas as áreas da sua vida, elas precisam estar plenas. Estar plena não significa que está plena ao seu ver. Significa estar plena aos olhos dele. Quantas vezes nós idealizamos as nossas vidas do jeito que nós queríamos? Porque eu achei que ia ser desse jeito. Não vem com script, não. Mas o Senhor sabe o que precisa trabalhar dentro de você, para que o fruto dê glória para Ele, querido.
O critério de Deus é o fruto e não é a aparência. O fruto é a evidência da salvação verdadeira, é a marca de quem permanece. Fruto é o que glorifica o Pai Celestial, querido. Eu quero que você levante agora. O enxerto, ele precisa morrer de onde estava para que ele viva onde ele foi plantado. Quem não permanece seca e quem não se submete não frutifica. E existe um convite para o Senhor nessa manhã, querido. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar de que você existe por um motivo, mas que você precisa se autoanalisar para perceber se você realmente tem vivido como Ele deseja que você tenha vivido. Será que todas as áreas da sua vida têm glorificado a Ele? Será que você tem feito realmente tudo que Ele tem pedido para você? Porque muitas vezes estamos tão ansiosos, fazendo várias coisas e vivemos cansados e frustrados, porque estamos fazendo coisas que não são para nós fazermos. Cansados e frustrados, porque achamos que estamos fazendo de uma maneira, mas que não é a maneira do Senhor. E muitas vezes nós viemos à igreja, nós conhecemos ao Senhor, nós cultivamos relacionamento com Ele, mas nós sabemos que não estamos na totalidade enxertados nessa videira. Precisamos aprender que nós precisamos morrer para nós mesmos. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Matar a nossa carne, nosso orgulho, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Escolher ter uma vida com Ele. Pega a minha Bíblia aqui. O verso 11 vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Queridos, eu sinto que muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor e não temos tido a alegria completa e não temos encontrado a satisfação completa no Senhor. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas, nós paramos de valorizar a coisa primordial, que é saber que nós temos Ele é tudo que nós precisamos. A nossa alegria só vai ser completa se nós permanecermos nele. Permanecer é escolher, é habitar todos os dias. Eu quero que você coloque a sua mão no coração e comece a se derramar diante do Senhor. Comece a confessar para Ele aquilo que está te afligindo, aquilo que você sabe que está te afastando dEle, que está te impedindo de frutificar. Senhor, em tua presença.
Quero pedir que você faça essa oração comigo, reconhecendo a Ele como seu único Senhor e Salvador. Você não vai estar orando para mim, mas você vai estar orando para Ele. E também essa oração é para você que está se reconectando à videira verdadeira. Você sabe que pode estar vindo à igreja, pode estar vindo, servindo ao Senhor, muitas vezes no modo automático, mas está longe de ter um relacionamento com Ele. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para dizer que existe uma esperança para você. E para te lembrar que existe alegria para você. Para te lembrar de que existe propósito sobre a sua vida. E para te lembrar de que você não está aqui neste mundo só para cumprir um checklist. Você está aqui porque existe propósito de Deus sobre você. Porque existe vida de Deus para você. Então ore assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu me conecto com a videira verdadeira. Eu reconheço que sem Ti eu não dou fruto e eu sou lançado fora. Mas hoje eu escolho estar em Ti. Eu declaro que a Sua vida é a minha vida e em Ti eu posso dar frutos para Te glorificar. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Nessa manhã eu me conecto com o Senhor, sabendo que o Senhor me aceita como eu sou. Em nome de Jesus. Amém, amém. Continue com seus olhos fechados, querido. Somente eu vou abrir os meus olhos. E você que está aqui conosco, ou você que está no online, se essa foi a primeira vez que você orou, reconhecendo ao Senhor como seu Senhor e Salvador, ou se reconectando com Ele, eu quero te abraçar. Eu sinto que existe um abraço de Pai para você aqui. Se você é essa pessoa, eu vou contar até 3 e eu vou pedir para você levantar a sua mão. Eu quero orar com você e te abraçar. Amém? 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa manhã que está se conectando com o Senhor mais uma vez? Aleluia, aleluia. Nós cremos que todo mundo já fez essa oração. Se você está no online e orou pela primeira vez ou está se reconciliando, escreva aí: eu decido por Jesus. E quem está moderando aí vai entrar em contato com você. Mas existe um outro convite que eu quero fazer para você. Se você deseja receber um renovo do Senhor, um abraço do Pai, se você deseja receber uma alegria do Senhor, sinto que muita gente aqui está apática, está sem esperança. Existe um convite para você vir até aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Nós queremos impor as mãos e declarar a presença do Senhor, declarar que essa videira verdadeira é aquela que te nutre, é aquela que te capacita, é aquela que te refrigera. Então, se você deseja receber oração, venha até aqui à frente, os irmãos vão estar ministrando um louvor, e você pode rasgar o seu coração para Ele, querido, sabendo que o Pai, existe amor do Pai disponível para você aqui nessa manhã. Existe seiva, existe nutrientes que só Ele pode te entregar. Se você deseja então receber a oração, venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você, estender as mãos sobre você. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar, eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus.
permanecer em tua presença. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Santo Espírito. Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia, Jesus, nós te entregamos essa manhã
tudo que foi falado, tudo que foi semeado em nossos corações, Pai. Nós cremos que continuará a frutificar, Senhor. O Senhor continuará falando comigo e com os meus irmãos, Pai. Obrigada, nós entregamos toda a honra e toda a glória sobre este culto ao Senhor, Pai. Esse culto é para Ti, que o Senhor receba, Pai. Leve os meus irmãos em segurança para os seus lares, para as suas casas, para os seus afazeres. Dê um refrigério sobre eles, Senhor, um fortalecimento do alto. E eu declaro que eles estão firmes, Senhor. Eles estão permanecendo na videira verdadeira que é o Senhor, Pai. E a vida de Deus está fluindo sobre eles e certamente eles frutificarão, Senhor. Eu declaro que aonde eles passarem, Senhor, o que eles fizerem, seja nas suas ocupações de casa, nos seus trabalhos, nos seus estudos, nos seus negócios, Senhor, eles irão frutificar e darão glória ao Senhor, irão cumprir o propósito que o Senhor tem sobre a vida deles, Senhor. Eu declaro que eles viverão uma semana cheia de respostas, cheia de provisão, cheia de abundância do alto, cheia de plenitude do alto, Senhor. Eu declaro que desde o alto da cabeça à planta dos pés, eles são guardados, eles são protegidos, eles são guiados pelo Senhor. 1000 podem cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas eles jamais serão atingidos. Eu declaro os anjos do Senhor acampados ao redor daqueles que os temem, os livrando de todo mal. Eu declaro, eles habitam no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eles podem descansar, Jesus. Obrigada por essa manhã. Os leve em paz e em segurança. Que eles vivam a melhor semana de suas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém. Glória a Deus, queridos. Vão na paz e na proteção do Senhor, em nome de Jesus.